Pronto, então a gente já está ao vivo agora e a nossa live começa. A gente vai aguardar só uns minutinhos até todo mundo, a gente ter já algumas pessoas assistindo, mas enquanto isso, a gente queria agradecer muito a presença dos meninos que estão aqui, do Antônio, do Elson e da Regiane, que foram pessoas que apoiaram o nosso projeto, a nossa causa, e decidiram levar em frente, levantar essa bandeira com a gente. E eu quero agradecer muito mesmo assim, a participação de vocês. Vocês não têm noção da importância que está sendo para a gente da confraria recebê-los aqui e discutir sobre esse assunto que é muito importante, que é necessário. E como a gente estava falando, né, em off, que é necessário a gente manter ainda vivo e fresco para enquanto houver necessidade de se discutir sobre isso, né? Bom, deixa eu ver aqui. A gente pode começar, né? A proposta desse projeto, né? Conversa, para quem ainda não conhece, com essa ideia mesmo da gente conversar, né? Então tem essa palavra, a gente brinca com essa palavra com sentido da palavra conversar, né? Do sentido de falar, de dialogar e trocar informações, mas também de uma forma poética, né? A proposta é trazer também para um olhar poético. E aí a gente sempre vai preparar nas lives, vai preparar um verso para poder trazer para vocês também. O Elson saiu, enquanto o Elson deve ter tido algum problema, mas enquanto ele volta, né, a gente vai esperando. Vamos ver aqui com o que aconteceu aqui. Ah, pronto. Tá voltando. Voltou. Ah. Voltou. Meninos, vocês querem falar alguma coisa inicialmente, antes de a gente começar, enquanto o pessoal não chega e a gente vai... Vocês querem falar alguma coisa? Ou a gente pode seguir? Acho que pode seguir. Então vamos lá. Pronto, então vamos lá. Eu vou dar a abertura, né, ao texto. Deixa eu abrir aqui para poder pegar minha pesca. E aí? Bom, esse texto foi escrito por mim justamente para essa live, né? E ele diz bem assim: estou cansado de me ver no noticiário, vítima do judiciário, com meu nome nos obituários. Não sou cego, leigo ou otário. Eu consigo me ver. Ando me vendo demais nas páginas policiais. Na seguinte apresentação: o preto é sempre meliante, traficante e ladrão. Nas redes sociais, um amontoado de dedos velozes, orgulhosos de serem os algozes desse projeto de genocídio. Atrás da tela preta, apoiam e mata o preto, pois a pele preta ainda é alva. A pele alva ainda é cara. A cara da gente ainda leva tapa. E ainda querem tapar o sol com a peneira. Mas a peneira não tapa o sangue vermelho dos corpos dos dissidentes escorrendo nas ruas. O que nos resta? Nos resta estudar. Muito suor e estudo em cima de toda a dor. Os pretos começam a acender. Os pontos pretos no mapa dos bem-sucedidos começam a aparecer. Isso irrita o branco privilegiado, que se sente pressionado com a representatividade preta. Enquanto a gente pressiona do lado de cá, para ocupar o nosso lugar, a brancaiada pressiona do lado de lá. Pressiona o nono andar, pressiona o gatilho do revólver contra a casa do moleque, contra o corpo do menino que voltava do colégio, pressiona a garganta do negro retinto, aperta até sufocar, apertam até despencar, apertam até a bala acabar. A cara preta do cara preto estampam os jornais. Cansei de me ver nos jornais. Essa notoriedade é difícil demais. E pesa nas costas pretas do viado, que cansou de sofrer calado e não teve escolha a não ser lutar. Joga purpurina no cabelo, pinta os olhos e a boca de vermelho e sai para as ruas. Bota a cara no sol, querida. Para ocupar a luz é preciso resistir. Tem que ter coragem para enfrentar o machismo e racismo. Tem que ser muito homem para enfrentar um grupo de playboy metido a macho.
tem que ser muito preto para enfrentar a supremacia branca, para enfrentar os viados de um grade que negam e segregam, que omitem um preconceito em forma de gosto e dizem, nada contra, mas não curto. Não curto o cara que não é malhado, o preto que não é roludo, o viado que saiu do armário, o sol passivo ou o sol ativo, o preto que não é viril e másculo. No app, a bicha preta é mácula. O corpo preto é mercadoria. A carne preta tem restrições de uso. Produto bom tem nariz pequeno e rola grande. Ineco Odara é item essencial. Tem que ser viril, tá? Tem que ter aquela pegada. Tem que entregar aquele sexo animal. Assim, a foda é garantida. Mas e o afeto? Onde é que fica? A foda é casual. O foda é se sentir só depois. Eu deito na tua cama, mas não sento à mesa no almoço de domingo. Para você, a bicha estranha, louca, preta da favela é produto, é piada, é palhaça, é uma graça. Mas graças a essas bichas pretas, hoje eu me vejo um pouco melhor. Um salve às Jorges Lafon, às Madame Satãs, às Linda Quebrada, às Leniker, que envaideceram a viadagem. A vocês e em vocês eu me fortaleço. Bom, esse foi o texto que eu preparei para a live. E aí eu vou apresentar agora os meninos e vocês vão ter a palavra, tá? Então, deixa eu pegar aqui só a minha cola. Bom, com a gente tem o Antônio Carvalho, que é licenciado em História, mestre em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos, doutorando em Educação e Contemporaneidade. Tem interesse em estudos na temática identidade e relações raciais, relações sociais de gênero e sexualidade. Professor das redes públicas de educação e militante LGBT. A gente também recebe o Elson Rabelo, que é pesquisador colaborador do Museu Afro da UFBA, professor do Colegiado de Artes Visuais e História, Pronera, na Univasf, doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, com estágio sanduíche na Escola Nacional de Antropologia e História, do México. Então, com a apresentação desses históricos aqui, né, dessas biografias, a gente consegue perceber que a gente tem duas pessoas bem importantes e que têm propriedade de poder falar no assunto. E aí eu passo a palavra para vocês, quem quiser começar, o Antônio ou o Elson, e aí vocês já começam com as considerações de vocês. A gente tem entre 15 minutos para poder escorrer, depois a gente abre também para o público. Pode começar, Elson. Eita! A senhora veio com um bonezinho toda pintosa. Já chamou a atenção. Do MST ainda mais, né? Eu começo então, né? Eu queria agradecer o convite de Rafael, da confraria. Deixa eu formular minha fala. Eu preparei um esquema, mas todo mundo sabe que meus esquemas passam do tempo, então eu vou tentar otimizar esse tempo. Eu tinha trazido uma poesia, porque Rafa pediu. Não sou poeta, não sou artista, né? Mas ontem foi o aniversário de uma das pessoas que eu considero uma grande referência de homem negro para mim, embora seja um homem negro heterossexual, mas ele me diz muito sobre o meu corpo, sobre o meu lugar como homem negro nesse país, que é o Gilberto Gil. E desde antes do conceito de gênero chegar no Brasil, na discussão tanto política como acadêmica, o Gilberto Gil já estava incomodado com os lugares do gênero, os lugares do corpo do homem negro, isso lá nos anos 70, né? E o Gil tem uma canção que se chama Super-Homem. A gente conhece Super-Homem da cultura pop, né? Super-Homem dos filmes, dos quadrinhos, mas o Super-Homem é uma referência filosófica que vem da obra de Nietzsche, né? E que foi incorporada pelo nazismo. Mas o Gil deu uma rasteira nesse super-homem. Ele vai propor um super-homem que está além do gênero. Um super-homem que pode ser feminino, né? Um super-homem que perturbou esses lugares do masculino, do feminino, do heteronormativo e tal. E a letra diz assim:
O nome da música é Super-Homem, né? Um dia eu vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter. Que nada. Minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. É que me faz viver. Quem dera, pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera, ser o verão o apogeu da primavera e só por ela ser. Quem sabe, o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um deus o curso da história, por causa da mulher. Gilberto Gil, né? Eu acho que isso diz muita coisa, assim, da proposição do super-homem que superou essas expectativas. Quer dizer, ele falando isso nos anos 70, como um homem negro, como um homem que estava se projetando no cenário cultural brasileiro, isso era muito, muito interessante até hoje se pensar. E eu fiquei muito provocado com esse convite de Rafael, porque eu não pesquiso gênero, e agora que eu estou pesquisando mais de próximo relações étnico-raciais, porque estou aqui no MAFRO, no Museu Afro-Brasileiro, mas isso é interessante porque os negros não somos obrigados a pesquisar só racismo, e os gays não somos obrigados a pesquisar só gênero, né? Porque, inclusive, os brancos têm o compromisso de discutir e pesquisar racismo, os héteros têm um compromisso de discutir e pesquisar gênero e se entenderem como gênero também. Então, na medida que esse convite me surgiu, eu pensei, nossa, que interessante eu falar de uma coisa que é muito pessoal, que eu não levei para a academia como projeto de pesquisa, como trajetória acadêmica. Então, isso incomoda esse lugar, como é que eu vou dizer, sujeito-objeto, quer dizer, eu tenho que colocar o meu sujeito dentro dessa discussão, eu tenho que falar também de experiências minhas, como corpo, como afeto, como relacionamentos, e isso é muito importante para a gente revisar a própria construção de conhecimento, quer dizer, as nossas narrativas, as nossas trajetórias, elas são muito importantes para construir o conhecimento. Então, vocês terem ideia, porque eu estou usando o boné MST LGBT, porque eu não esperava encontrar LGBT no MST. A própria formação teórica do MST é marxista, de esquerda tradicional, tem uma grande inspiração em Cuba, e quando eu estive em Cuba, eu procurei lugar de entretenimento gay e não achei um lugar só. Por quê? Porque a gente ainda tem muitas referências gays da cultura pop que vem dos Estados Unidos. Então, acho que isso é interessante a gente cultivar a nossa cultura gay nativa, nossa cultura gay camponesa, periférica, negra. Pra vocês terem ideia, quando eu fazia capoeira, eu era o único gay da capoeira. O único negro gay da capoeira, quer dizer. Então, o próprio corpo da capoeira, vocês sabem, que é um corpo marcial, mas é um corpo marcial, vejo a Marcos, um corpo marcial que tem que, quer dizer, por exemplo, o capoeirista não pode ter vergonha de rebolar, não pode ter vergonha de soltar o quadril, e isso é outro lugar, é outro corpo, né? E isso, para conduzir minha fala, acho que vai de encontro ao que Rafael começou a falar sobre esses estigmas, essas expectativas do que se espera do corpo negro. A gente se encontra numa encruzilhada muito, muito difícil, que é a encruzilhada de que a gente sofre o racismo e sofre a homofobia. A gente sofre nas diversas relações afetivas, políticas, institucionais, cotidianas, a gente sofre o racismo e a homofobia, e isso define uma série de questões que a gente encara enquanto existência, né? Mas aí esse é outro ponto também que eu discuto muito com os meus alunos, como professor, não é só o negativo que vem do outro que nos define. Quer dizer, não é só a homofobia e o racismo que nos define. O que nos define positivamente como gays e o que nos define positivamente como negros? Quer dizer, que práticas, que posicionamentos, que formas de estar no mundo nos definem como corpo que assume esse lugar de negro e assume esse lugar de gay. E aí isso é muito importante, porque essa definição ela desafia toda essa camada de linguagem, essa camada de mídia, essa camada de cultura, de educação, com as quais nós fomos acostumados e que são a própria matéria do estigma, são a própria substância disso que Rafael muito bem elencou sobre o estigma do corpo, o estigma da sexualidade, o estigma da eficiência sexual. Quer dizer, o próprio estigma, por exemplo, se os gays são tidos como promíscuos, os homens negros gays necessariamente têm que ser mais ainda promíscuos, porque são eficientes, porque são ativos, porque correspondem a certas
expectativas que se criam socialmente em torno deles, né? Então, eu acho importante colocar isso. Isso se desdobra, hoje a gente discute mais do que nunca, até que ponto isso se desdobra, por exemplo, na nossa saúde mental. Isso se desdobra na nossa forma de conduzir nossos relacionamentos. Será que a gente quer os relacionamentos nos modelos estabelecidos por nossa cultura cristã branca, pela nossa cultura cristã heteronormativa branca? Quer dizer, a gente quer a monogamia, a gente quer o modelo de família. Rafael falou do almoço de domingo. A gente quer o almoço de domingo na família. Quer dizer, quais são os nossos espaços onde seja possível respirar afetos ou até mesmo inventar de novo os nossos afetos? Quer dizer, em que medida a gente está recompondo famílias? Se a gente for pensar na história dos homens negros gays, da dança, da produção cultural, o próprio conceito de família ele tem se refeito. Talvez uma grande referência, um grande espaço de liberdade para nós é o universo das nossas amizades. As nossas amizades hoje são um conceito de família importante. Então, por exemplo, todo mundo vai lembrar de um momento da sua trajetória em que um amigo passou a chamar você de mulher. Um amigo chama o outro de mulher. Quer dizer, isso não vai surgir na sua família tradicional, dificilmente. Isso não vai surgir no ambiente profissional, necessariamente, mas só pode surgir esse tipo de alcunha, esse tipo de brincadeira entre amigos. Quer dizer, um amigo chamar o outro de mulher. Quer dizer, eu acho isso interessante. Em que ponto as amizades são um espaço de criação, são um espaço de liberdade. Eu acho que isso a gente pode aprofundar esse diálogo depois, né? Quando o Antônio falar e a gente começar a conversar. Mas eu queria colocar também, como a temática tem a ver com lutas, a gente está passando por um momento muito delicado no Brasil. Se vocês estiverem prestando atenção, que foi nomeado essa semana o ministro da Educação, que é um homem negro. Né? E isso abriu um espaço de debate muito importante para nós. Nós estamos no auge do conceito do lugar de fala, do conceito de representatividade, e especialmente para nós gays, a gente não vai ver um representante político gay no governo que está aí. Nós temos, por exemplo, um homem negro gay no parlamento em São Paulo, que é Douglas Garcia, o deputado Douglas Garcia, e até que ponto essa representatividade se desdobra numa agenda de Estado, numa agenda de políticas públicas, numa agenda de ações para o enfrentamento do racismo e da homofobia. Porque o Douglas Garcia, ele não é antirracista, ele não é uma pessoa que luta contra a homofobia. Ele é de um partido conservador que está orientado por pautas conservadoras. Então, a gente acho que cabe aqui também a gente começar a discutir que não basta somente o lugar de fala e a representatividade. Por quê? Porque ser homem negro e ser homem gay não é uma essência, como bem fala a própria autora que discute o conceito de lugar de fala, que é a Djamila Ribeiro. Quer dizer, eu ser homem negro, ou eu me tornar negro, como dizem os estudiosos, eu me tornar gay, passa por outras relações sociais, outras relações de posicionamento que vão dizer, olha, o que mais é necessário, o que mais implica eu me posicionar como gay. Quer dizer, não é nem só sair do armário, quer dizer, não é nem só o afeto em público, e não é nem só o fato desse corpo negro, desse corpo gay estar no mundo. O que nós queremos do Estado enquanto espaço de disputa? Porque senão a gente vai tomar o conceito de representatividade como um conceito liberal. O que é um conceito liberal? É um conceito que segue o modelo capitalista de que eu posso colocar o negro na publicidade, na novela, assim como eu posso colocar o gay em diversos espaços de consumo, mas isso não implica um combate à desigualdade. Isso não implica uma luta por uma educação mais justa, uma educação que revise seus conceitos, uma política de acesso à saúde. Só para vocês terem uma ideia, estatisticamente, a população negra gay, especialmente a população negra gay e transexuais, travestis, são as que menos têm acesso à política de saúde de PrEP e PEP no Brasil, de profilaxia pré-exposição e pós-exposição. Então, isso é muito representativo de como a gente precisa avançar em termos de discutir o lugar desses corpos e pensar em ações para esses corpos e para minimizar a brutalidade do genocídio que a população negra sofre, da morte por homofobia que a população brasileira ainda testemunha, né? Ainda vivencia. Eu vou avançando e vocês me alertam do tempo, tá? Então, acho que uma pauta muito importante a gente pensar isso. O que implica a gente se reconhecer como esse espaço, né, dentro desse espaço, e o que implica, por exemplo, não basta eu reconhecer negros na educação,
na produção científica, na cultura, na mídia, mas até que ponto esse espaço de representatividade, ele implica também uma abertura democrática para a cidadania, para o exercício da cidadania. Isso implica, inclusive, de eu pensar lá na hora das eleições, desse ano eleitoral, se vai ter candidato gay, se vai ter candidato negro, se o candidato negro vai pautar questões LGBT, se a gente vai conseguir construir uma pauta que enfrente essas questões de maneira abrangente, né? E aí eu reforço essa questão que eu estou falando. Eu acho que quando a gente vai falar de política também, a gente precisa falar desses agentes políticos que estão em diversos lugares e que a gente precisa discutir a cidadania desses agentes. Quer dizer, quando eu falo da bicha camponesa negra, da bicha quilombola negra, quando eu falo da bicha da periferia negra, eu quero pensar como nós conseguimos dialogar com esses corpos. Quer dizer, claro, às vezes a gente frequenta esses lugares ou a gente está nesses lugares, mas nós como educadores, como produtores artísticos, como é que eu trago essas pessoas para a discussão que eu quero, para a discussão que eu proponho, para construir com elas a nossa visão de mundo, inclusive para construir com elas um espaço de escuta sobre suas demandas, um espaço de escuta sobre suas questões. Né? Como é que eu construo... Quer dizer, qual a demanda da bicha preta da periferia nesse momento? Qual a demanda de saúde no contexto de pandemia da bicha preta da periferia que antes mesmo da pandemia tinha medo de fazer o exame de HIV porque tem medo do diagnóstico e ainda tem vários estigmas do que pode vir dar o resultado do exame de HIV. Então, como nós temos políticas públicas no Brasil, independente da presidência que está aí, nós temos políticas públicas para o enfrentamento e combate ao HIV, mas nós não temos educação que contemple a população negra e a população gay, especialmente de periferia e de contextos do campo, contextos camponeses. Então, a gente poderia avançar nesse debate também. Outra questão, para a gente ir finalizando, porque senão eu vou falar demais. Uma última questão, eu acho que a gente precisa falar de amor. Por isso que eu comecei falando de Gilberto Gil. E eu me encontro muito na fala de Rafael, a gente precisa falar de amor. O que é o amor entre pessoas negras? O que é o ciúme? O que é a cobrança? O que é a monogamia? O que é a fidelidade? Quer dizer, a gente vai reproduzir o lugar de papai e mamãe, a gente vai reproduzir o lugar de papai e mamãe, inclusive, que nunca existiu. A gente sabe que o modelo monogâmico da família ele foi uma construção cristã, burguesa, branca, e que para a maioria das nossas famílias isso não acontece. Tem outra música do Gilberto Gil, que eu acho que a gente pode estabelecer um grande diálogo com isso, que é uma música que chama Pai e Mãe, e que o Gilberto Gil está se desculpando com o pai, ou está explicando para o pai por que ele beija o rosto de outros homens. E ele está dizendo para a mãe explicar, perguntando para a mãe, e aí, qual o sentimento da minha mãe em relação a isso? Qual a minha relação com a mãe em relação a isso? Porque a maioria de nós negros e a maioria de nós gays, especialmente os gays negros, nós temos uma relação conflituosa com a família. Você vai ver, é raro os negros gays que não têm uma relação conflituosa com a família, isso é raro. Então, como é que nós vamos falar de amor dentro da família, fora da família, nas nossas relações interpessoais? Eu falo isso porque nas minhas referências musicais, culturais, artísticas, eu tenho buscado muito o amor. Quer dizer, como a gente fala de amor de outra maneira? Como a gente tem construído uma forma de expressar nossos sentimentos, de construir nossos sentimentos que cuide do outro, que cuide dos afetos do outro, que escute o outro, que saiba dar espaço para que o outro tenha a falar sobre as suas questões. Eu acho que essa porção feminina que a gente tem que cuidar de si é a porção do afeto que não tem vergonha de falar, que não tem vergonha de dizer, olha, essa fala me incomodou, eu senti isso, eu acordei dessa maneira, eu não quero dormir desse jeito antes de falar isso com você, isso está me incomodando, essa mensagem eu não entendi direito, você pode explicar de novo? Quer dizer, eu não gostei da forma como você abordou aqui e ali. Então a gente precisa falar de amor, a gente precisa aprender a enunciar o amor entre os nossos corpos, como amigos, como amantes, como namorados, qualquer que seja os nossos vínculos. Eu acho que eu estou passando do tempo. Então, era isso que eu ia falar, já tá finalizando. Você pode finalizar e a gente passa a palavra para o Antônio. Não, eu finalizo aqui, aí deixa o Antônio, depois a gente abre para o debate. Ok, então, Antônio, a palavra é sua. Acho que o microfone do Antônio está mudo. Deixa eu ver, peraí. Oi?
Agora pode começar. Boa tarde a todas. Eu gostaria de agradecer o convite. Fico bem feliz em estar nesse ciclo aqui de pesquisadores e, e bom estar participando desse momento com a confraria, porque a confraria tem se apresentado como um espaço bem frutífero de pesquisa em dança e pautando as questões de sexualidade e raça, e eu acho isso extremamente importante. É necessário que estejamos em vários frontes falando sobre essas questões, né? E desenvolvendo pesquisa sobre. O Elcio apresenta aí a ideia de que nem todo negro e nem todo LGBT necessitam única e exclusivamente investigar as questões sobre raça, negritude e LGBTQI+. Eu concordo muito com ele. Eu acho que essa é uma questão, são questões que devem povoar os estudos e as investigações de diferentes pesquisadores e pesquisadoras, mas acho extremamente necessário que nós falemos sobre as nossas questões no campo da pesquisa, porque se, se não falarmos de nós, talvez outros não falem. E talvez falem a partir de perspectivas que sejam colonizadoras e que pouco dizem sobre o que de fato somos. Então, isso é uma primeira questão que eu acho extremamente importante ressaltar. Eu tenho me aproximado dessas questões do campo da pesquisa. Gente, tá com um eco. Vocês estão ouvindo um eco aí ou é só eu que estou ouvindo? Rafael. Oi. Pronto, Antônio, eu acredito que se tiver alguém do seu lado ouvindo, talvez esteja duplicando a fala. Deixa eu ver Aí aqui. pode botar o fone, talvez seja melhor. Baixar o som. Se eu encontrasse um fone aqui, seria maravilhoso. Continua, né? Pode continuar. Então, não tem nenhum outro dispositivo não aqui. Não sei o que é. Não tem nada que não tá, você não tá ligado no Facebook não, né? Porque se você estiver com a página aberta e estiver saindo o som, aí você vai acabar fazendo acontecer, sair, duplicar. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, bora. Vamos lá. Então, eu me aproximei dessas questões, essas questões negras e LGBTs, ainda na graduação, me aproximei dos debates raciais e tenho exercido uma aproximação com os terreiros de candomblé, investigando algumas questões dentro desses espaços religiosos. E aí eu fiz um movimento de entendimento do que é essa categoria raça, né? E um movimento de desnaturalização, inclusive, dessa categoria. E de percepção de como o movimento negro tem se apropriado da palavra negro e invertido uma lógica de assimilação para uma lógica de afirmação da identidade. Eu fiz isso tanto na graduação como no mestrado, pensando em questões diferentes. E no mestrado eu percebi, no campo onde eu pesquisava na escola, da necessidade de também investigar as questões de sexualidade. E isso foi muito uma demanda desse corpo pesquisador, né, da construção de entendimento sobre os meus lugares identitários. Atualmente eu tenho pensado, o Elcio também falou sobre isso na fala dele, dessa questão de dizermos, né, de narrar sobre a gente, e eu tenho pensado numa perspectiva de construção de autobiografias de homens negros gays, né, perceber como as estruturas da homofobia e do racismo
se manifestam na construção dos entendimentos de si. Então, a falar sobre essas trajetórias de vida, para mim, me parece muito importante. Entender os percursos dessas pessoas, desses corpos, e das violências que vão se constituindo ao longo desse percurso, são extremamente necessários para que a gente construa entendimento de quem são esses corpos, de quais violências por quais violências esses corpos são afetados, e talvez seja esse o caminho para propusermos políticas públicas que deem de conta das especificidades desses sujeitos. Então, essa dimensão da política pública é bastante importante para mim também. Eu fiz um monte de anotações aqui, eu estou meio catando o que é possível para poder costurar essa fala. Eu estou falando sobre isso porque eu tenho me entendido e autoafirmado negro, mesmo entendendo um processo do colorismo e tendo o entendimento também de que outros corpos têm mais chance de ser violentados pelo racismo do que eu. Eu acho que se eu tivesse numa abordagem racista com o Rafael Cizan, ele teria mais chance de ser violentado pelo racismo porque eu ia ter uma passibilidade branca. Eu poderia ser tomado como um corpo branco e me safar dessa tentativa de violência. Mas eu penso as questões raciais para além da questão da epiderme, mas um construto sociocultural e epistemológico de formas de estar no mundo. E eu acho que os terreiros de candomblé e as religiões de matriz africana têm me ajudado muito nessa elaboração. Que as questões da negritude é a questão de instauração de outras racionalidades possíveis para o entendimento da diversidade dos corpos presentes na nossa sociedade. E tenho me afirmado um corpo viado. Tenho utilizado a palavra viado numa mesma tentativa de apropriação da palavra, construção de outros significados. Quando nos chamamos de viado, essa palavra é sempre carregada de estigmas, de violências, de preconceitos. E quando nós, na nossa comunidade LGBT, nos apropriamos dessa palavra, ela vem carregada de uma série de outros sentidos e modos de ser no mundo, que para mim são muito interessantes, e talvez brigar por essa palavra seja extremamente importante para a construção dos entendimentos de si e da nossa comunidade. A poesia que o Rafael traz no início, eu acho que ela diz muito sobre as condições de violências que a população negra e a população negra LGBT tem vivenciado na sociedade brasileira. O momento atual esgarça ainda mais essas violências nos nossos olhos. Assim, nós estamos cotidianamente agora visualizando situações de violências direcionadas a esses corpos, a essa comunidade. E me toca muito, Rafael, o seu texto, né? De perceber como muito de nós estamos sendo mortos por sermos quem são, e muitos de nós também temos muitos direitos negados, inclusive o direito à afetividade, né? As relações amorosas que sejam para além do ato sexual, da libido, mas para de afinidades e de uma política de cuidado de nós com os nossos outros membros da comunidade. Falo de uma comunidade e as siglas LGBTQI+, dizem sobre muitos corpos diferentes, sujeitos diferentes e construções culturais diferentes, dentro de uma sigla de luta de resistência, mas a nossa sigla também ainda está muito, muito povoada de preconceitos, inclusive do racismo. Então, quando estivermos falando
da nossa sigla, é preciso que a gente pense o quanto de diferença cabe na diferença, né? A nossa sigla é extremamente importante exatamente pela essa possibilidade de proliferação das diferenças. Atualmente, eu faço parte do coletivo Enxame, que é um coletivo político aqui na cidade de Juazeiro, que tem pensado a possibilidade de discussão política, tendo como horizonte as múltiplas diferenças das nossas comunidades periféricas. Então, a gente está pensando o homem e a mulher da periferia, o homem e a mulher negra, o homem e a mulher do campo, a comunidade LGBT, a comunidade LGBT negra, e pensando todas as políticas necessárias para o atendimento desses diversos sujeitos na nossa cidade. E a ideia da gente é fazer um mandato compartilhado. Nós somos, eu, junto com a Erika Daiane, com a Minéia Clara e com o Edu Mania, somos candidatos a co-vereadores e co-vereadoras para a Câmara Municipal de Juazeiro no pleito eleitoral deste ano, 2020. A gente acredita que a gente precisa fazer enxame nas galerias da Câmara, assim como fazem as abelhas, né? É preciso dar muitas ferroadas, e aí, quando pensa em ferroada, a gente pensa no pensamento político acerca das questões que envolvem a nossa cidade, mas é também preciso produzir mel, que é a ideia da produção de cura, e essa produção de mel a gente tem pensado como as possibilidades de políticas públicas que a gente pode estar propondo dentro do legislativo municipal para atender às demandas, às diversas demandas e carências das nossas comunidades. Estou falando isso porque eu acredito com cada vez mais convicção de que é necessário que estejamos em vários frontes, inclusive no fronte da política partidária eleitoral, porque esse é um fronte importante nas definições de governabilidade do nosso município, do nosso estado, do nosso país, né? É preciso que os nossos corpos estejam nesses espaços políticos, porque acredito que quem melhor sabe dizer sobre nós somos nós mesmos. E as nossas câmaras, elas são pouco representativas, elas dizem muito pouco sobre a multiplicidade de sujeitos que ocupam a cidade. Se fizermos um diagnóstico das nossas câmaras municipais, a gente vai perceber que a gente não está representado ou está subrepresentado. E o Elcio faz uma coisa importante na fala dele, que é a representatividade é a condição de elaborar pensamentos sobre nós mesmos. Não basta ser gay, não basta ser negro. É preciso que sejam corpos gays, negros, de mulheres, de periferias, que estejam engajados, comprometidos com os seus coletivos, com suas comunidades e com as questões sociais que são vivenciadas por essas comunidades. Então, o nosso projeto do Enxame é uma tentativa de sacudir a cidade e repactuá-la. Precisamos repactuar um projeto de cidade. Um projeto de cidade que seja também na repactuação de um contrato social. De um contrato social que se alargue a tal ponto que a multiplicidade de sujeitos se tornem cidadãos, sujeitos de direitos. Não só os sujeitos humanos, mas os não humanos, porque existe também uma preocupação ecológica que está diretamente direcionado com diretamente relacionado com as nossas vidas, né? Nós partimos de uma perspectiva de não ruptura da natureza com o humano e com o social, mas com um contínuo. Nós somos um contínuo. Nós somos uma complexidade que envolve aí vínculos de natureza e vínculos sociais extremamente importantes. As religiões de matriz africana também têm me ensinado bastante sobre isso, né? O poder da folha, o poder do sangue, o poder dos elementos da natureza que também são sagrados no culto do candomblé ou de umbanda ou da jurema ou de outras religiões que são de matriz indígena africana.
Ah, e é isso, assim, eu sou um pesquisador de periferia e tenho as precarizações, muitas precarizações ao longo do processo formativo, né? Eu sou aluno de escola pública da vida toda e sou um defensor da escola pública. Estou no sul do mundo, num país latino-americano, e referências epistemológicas afro-indígenas da cidade de Juazeiro, no Nordeste, nos territórios semiáridos, no Vale do São Francisco e no bairro Pera do Lorde, que é uma das periferias da minha cidade. Eu me fiz nessas periferias e tenho me entendido viado preto, bicha preta, como é a chamada do nosso bate-papo aqui, a partir desse lugar, de estranhamento, inclusive, desse lugar, e de reivindicação da possibilidade de ser na minha plenitude neste lugar. O Paulo Freire tem sido muito referência para mim, quando ele fala da elaboração de uma pedagogia do oprimido, de forma compartilhada, né, com os demais oprimidos. O Paulo Freire, quando fala de opressão, ele não especifica uma opressão, então ele nos dá vazão para pensar múltiplas formas de opressão, então as nossas questões LGBTs e negras também são contempladas no pensamento libertário dele, e ele fala de uma vocação humana que é ser mais. Então eu tenho dito que quanto mais viado eu ser, mais em plenitude eu poderei viver. Então é preciso caminhar e construir uma epistemologia viada. O meu doutorado, ele pretende, a minha tese é que existe uma epistemologia viada. Eu não sei como é que eu vou dar de conta de dizer, de explicar isso, mas eu tenho uns longos 4 anos pela frente. E obrigado pela oportunidade de falar sobre essas coisas. Eu estou falando coisas muito avulsas, assim, muito soltas. Mas eu tenho pensado também que quanto mais a gente fala sobre essas coisas, melhor a gente entende as coisas ditas. Então, gratidão por esse espaço de diálogo e espero muito que a confraria tenha essas questões como um mote e norte criador dos seus movimentos em dança, porque eu tenho pensado em uma educação que extravasa os espaços especializados e que chegue nos espaços artísticos e que, inclusive, acho que a arte é um dos lugares mais potentes de sensibilização das coisas que a gente está dizendo, sabe? Pensar o gesto, inclusive a dança, pensar o gesto anterior à palavra, né? Isso me mobiliza, me motiva. E recentemente eu parei, porque as demandas são tantas, mas eu tenho um processo de construção de experimento em dança, de performance em dança, não sei se eu posso dizer assim, que trabalha as questões de Exu, essa ideia de uma epistemologia das encruzilhadas, do desejo, da sexualidade e do conhecimento também. Então, é isso, bora conversar. O quanto de coisa que aparecer, a gente pode ficar indagando aqui horas. Vai ser bom. Muitíssimo obrigado pela colaboração de vocês, pela fala. Tudo que foi dito, assim, realmente é muito importante. Essa live, né, como a gente denominou, live aula, é para a confraria, mas a gente deixou aberta para todo mundo no Facebook, justamente com o intuito de que todo mundo pudesse usufruir desse conhecimento que está sendo criado aqui agora, e não ficasse só na confraria, né? A gente está num cenário de pandemia, a gente não pode ter mais os nossos encontros, e os nossos estudos que eram presenciais, corpo a corpo, tanto prático como teórico, tiveram que dar lugar a essa situação em que a gente se encontra virtualmente, né, em forma de lives e videochamadas. E a gente agora, né, vai abrir a fala para quem quiser perguntar, né, e acho que isso é muito importante. Quem estiver assistindo, tiver alguma questão, né, coloca aí que vai aparecer aqui na tela para a gente. Enquanto isso, eu começo perguntando, né, porque tem muitas questões assim imbricadas, muitas coisas que estão mexendo comigo diante do que a gente tem acompanhado
nas redes sociais, nos noticiários, a respeito dessas lutas, dos movimentos sociais que estão se levantando, que já estão, na verdade, agindo há muito tempo, mas que ganharam a notoriedade um pouco maior desde do que aconteceu com o George Floyd e nos Estados Unidos, né? E aí, a pergunta que eu deixo para vocês é a respeito dos movimentos sociais antirracistas e LGBTQIA+. Como vocês percebem essa problematização a respeito do lugar de fala? Eu pergunto isso porque a gente sabe que hoje em dia esses conceitos estão vigorando, né? O lugar de fala e o lugar de cala, né? Quem tem a pele mais clara se cala, e quem tem a pele retinta tem um lugar de fala. Como é que vocês percebem essa questão? Qual é o ponto de vista de vocês a respeito disso? Quem quiser falar. Posso começar? Eu acho que, primeiro que a gente precisa pensar, eu sou suspeito para falar como professor também, quem tiver acesso, gente, leia. Assim, a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso, a gente sabe que não é todo mundo que pode comprar um livro, baixar um livro. Quem tiver acesso, leia. Por quê? Porque esses autores dessa nova geração, a Djamila Ribeiro, o Silvio Almeida, eles fazem questão de referenciar os autores de uma geração anterior, principalmente as autoras, as mulheres que vieram antes, as mulheres que na época da ditadura já estavam problematizando essas temáticas, não com esses conceitos, mas com os conceitos da época, a Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez e tal. Por que eu falo que a gente precisa ler? Os meus alunos vão dizer, eles sempre falam que a gente precisa ler. Porque o conceito não está pronto. Assim, ele está pronto na cabeça da Djamila e no livro da Djamila. Mas, embora a Djamila seja uma mulher de candomblé, eu estou falando aqui de um caso particular do conceito de lugar de fala, mas a gente sabe, isso não é um segredo, mas vários candomblés, eles são heteronormativos. Isso não é um escândalo, isso não é uma bomba. Quem frequenta candomblé sabe que há candomblés heteronormativos. Então, cadê o lugar de fala aí nessa hora? Quer dizer, ser de candomblé não é questionar a heteronormatividade, embora o candomblé acolha pessoas gays. Mas tem casos de candomblé que você entra, que de um lado é para os homens, do outro lado são as mulheres. E nada, por exemplo, uma pessoa que não se reconhece em nenhum gênero vai ficar do lado de fora, né? A pessoa que seja gênero, que seja não binária, ela vai para onde nessa casa de candomblé? Né? Então, assim, ali é um exercício interessante de eu entender o conceito que está escrito e ver, olha, será que naquele contexto particular se aplica o conceito? Quer dizer, qual o lugar de fala de quem não tem lugar e de quem não tem fala? Eu até brincava com uns amigos meus, por exemplo, todo mundo viralizou aquela personagem da Vanessão, né? A Vanessão, gente, por toda a violência simbólica, física que aquela mulher sofreu, ela é um exemplo muito interessante do lugar de fala. O lugar dela é a rua, não é uma instituição, não é só o corpo, além do corpo negro, do corpo trans, do corpo travesti, do corpo prostituta. Quer dizer, ela tem o lugar da rua, quer dizer, é um lugar não reconhecido pela sociedade, é um lugar vilipendiado pela sociedade. E vejam como a fala dela, que chegou até nós, ela sofreu muitas mediações perversas. A mediação perversa da polícia, a mediação perversa da imprensa, que a imprensa acha engraçado colocar ela para falar. Quer dizer, hoje eu escuto a Vanessa me dá uma dor tão grande, uma dor de chorar. Não é engraçado, gente. Sabe? Não é engraçado. Quer dizer, qual o lugar de fala de quem não tem uma fala sistematizada, organizada, audível politicamente, culturalmente, e que sofreu o panco de almaçou, de racismo, de transfobia. Então, assim, esse exercício particular de eu pensar qual o lugar de fala dessa pessoa vai quebrar o conceito, vai esgarçar o conceito. Ótimo, os conceitos estão aí para isso, para a gente esfregar os conceitos e pensar, e aí, se ele não der mais certo, eu tenho que inventar outra coisa, eu tenho que, como o Antônio fala, eu tenho que pensar a viadagem, a bicha, o viado, porque se eu pegar só o conceito do gay americano, estadunidense, o conceito de gay não vai dar conta.
Assim como ser negro é uma multiplicidade de experiências. Eu conheço, tem liderança de movimento negro que é evangélica, que não se reconhece nas matrizes de religião afrodescendente, afro-brasileira. Né? A própria ideia de religião de matriz africana no Brasil é uma coisa muito diversa. Quer dizer, o tambor de mina não é o candomblé, o tambor de mina não é a umbanda. Quer dizer, e eu conheci viado no tambor de mina, eu conheci viado no candomblé, conheci viado na umbanda. Quer dizer, então, ser viado em diversos espaços e ser negro em diversos espaços, isso muda o contexto desse lugar de fala. Então é interessante por quê? Porque eu vou vendo a multiplicidade das experiências e o conceito não dá conta, o conceito não alcança. Mas como é que eu vou saber disso? Se eu estabelecer esse espaço de escuta, se eu estabelecer esse espaço de, olha, como é que é ser viado aí? Por exemplo, eu tenho um aluno, que eu não vou dizer o nome dele, mas ele fala assim, olha, é muito difícil para mim ser negro gay lá na minha família, num assentamento rural. Por causa do meu pai, por causa da opressão. Aí vem para a cidade, que na cidade ele pode ir para uma festinha, pode se expressar, pode cair a mão, pode chamar o outro de bicha, bater na coxa quando fala, dar uma gargalhada. Quer dizer, mas assim, o que eu posso construir a partir do lugar de escuta também dessa pessoa? A partir do que ela é? Quer dizer, ela pode chegar lá gritando que é gay? Depende. Eu não vou pedir para ela voltar para o armário, absolutamente, não vou pedir. Mas eu também não vou impor a ela, olha, saia do armário, grite na sua comunidade que você é gay. O que é a sua experiência? O que é a sua trajetória? Qual é a sua dificuldade? Quais são as suas demandas particulares do seu contexto? Né? Vou falar demais, não. Deixa o Antônio falar também. Eu acho que é isso. Você contou coisas bem interessantes. É preciso se perguntar o que é que vem antes? É a raça ou a sexualidade? Essa questão tem perturbado muito o juízo de muita gente, né? O que vem primeiro? Eu acho que vem primeiro o corpo, vem o ser, o sujeito e as diferentes formas de compreensão do mundo, sabe? Como é que eu digo para um viado preto, uma bicha preta, o que é que vem antes? Assim, eu acredito que a racismo se manifesta de uma forma muito particular nesses corpos gays, nesses corpos viados, essas bichas, assim. Então, não há, acho que não há como eleger o que vem primeiro, que violência vem primeiro, assim, a gente não deveria nem estar muito preocupado em estar hierarquizando as violências, mesmo entender, é preciso que a gente entenda o contexto sócio-histórico de cada manifestação de violência, como se estrutura essa organização de poder, mas eu acho que quando a gente está falando das pessoas, dos corpos das pessoas, eu não sei se a gente precisa usar. E aí as autoras negras têm dito sobre isso, né? Você pegar a Bell Hooks e perguntar para ela o que vem primeiro, talvez ela não priorize nenhuma dessas identidades, mas tente construir uma narrativa interseccionando aí essas duas entidades e essas estruturas de poder e violência. Então, essa é uma primeira coisa. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, porque eu vejo, inclusive, alguns colegas dizendo: porque não preciso me preocupar com as questões LGBT, porque as questões de raça já me bastam. Eu acho que para quanto a moto na BR, desce, olha para o céu e vai refletir sobre muitas coisas. A gente não precisa criar essas hierarquias dos sistemas de violência. É importante que a gente perceba como isso se reverbera nesses corpos, como isso precaria esses corpos e como é que a gente pode atuar para a superação disso, né? De forma tática ou estratégica, mas a gente precisa começar a atuar para a superação disso. E o entendimento de si é extremamente importante. A construir reflexões sobre quem sou eu no mundo é um movimento extremamente necessário para pensar em questões. Por isso que eu tenho optado pelas autobiografias, pelas trajetórias de vida, pelas narrativas de si, porque é pensar como uma memória
a memória, a trajetória, a narrativa de si constrói identidades. E quanto múltiplas podem ser essas identidades? A forma que eu me percebo viado não é a mesma forma do boy branco do condomínio aqui Colina do Rio, que sai no seu carro importado em segurança e vai para os seus bailes funks para gente branca cheirar cocaína e mexer a raba. Não é. A minha realidade é uma outra realidade. Eu falo de um outro lugar e existe outros que falam de outros lugares diversos. Mas há uma estrutura de, de poder e violência que age sobre esses diferentes corpos e isso de alguma forma nos une e eu acho isso importante. Porque a gente tem uma fragmentação intensa das identidades, mas a gente precisa construir, além dos lugares de fala, os lugares de escuta e, especialmente, os lugares de diálogo. O momento político que a gente vive, inclusive, eu acho que o Coletivo em Chamas surge muito desse lugar, assim. A pauta das mulheres, ela é mais importante ou menos importante que a das bichas? A pauta das mulheres pretas, ela é mais importante ou menos importante que a pauta das mulheres brancas? Eu acho que tem muitas pautas importantes e que a gente precisa construir agora pontes de diálogo para repactuar a cidade, para repactuar a construção de um contrato de cidadania, onde as múltiplas diferenças possam coabitar o mundo. É isso. E é a razão. Inclusive, assim, é preciso fazer alguns gestos também epistemológicos, que é ler a produção das coleguinhas viadas, ler a produção das mulheres pretas, ler a produção... É doido isso, Rafael. Eu passei hoje o dia baixando textos de muito viado sapatão que eu não sabia que existia, que o meu orientador diga, olha para cá, porque existe no campo da produção do pensamento, assim, as nossas produções de pensamento, como elas não cabem numa epistemologia moderna, de neutralidade, a gente vai sendo margeado, a gente não cabe. Então, assim, é como cavar e passar isso para que a gente precisa caber. Isso é verdade. Eu tenho, desde que a gente começou a pensar a respeito dessas questões de como trazer isso para a live, eu comecei a estudar muito, né? E já seguia no Instagram de Jamila Ribeiro. E depois que eu fui estudar mais aprofundadamente sobre isso, eu comecei a me apaixonar pelas coisas que ela escreve, né? E ela é uma pessoa que defende, né, o movimento feminista negro, né? E a partir e ela poderia estar discutindo somente isso. Ela não está só dentro dessa caixinha, ela não está só falando sobre isso, né? E a partir daquilo ali, mesmo se estivesse falando sobre isso, como o Elson falou no início, a gente precisa também se conectar, se linkar com as outras coisas que estão acontecendo, com as outras discussões e se relacionar com as outras pautas, porque a gente aglomera em si, né, vários marcadores sociais, né? Eu sou artista, eu sou periférico, eu sou preto, eu sou viado, né? Eu sou afeminado, então tudo isso configura quem eu sou e também marcam como é que eu sofro violência, né? E então se apropriar dessas coisas que estão acontecendo, das discussões, me alimentam também para poder entender como é que eu sou, né? E aí, para poder finalizar essa live de hoje, porque a gente já tem, por causa do horário, né, a gente tem que finalizar, eu queria perguntar para vocês sobre aquela discussão a respeito do lugar da bicha preta mesmo, assim, na comunidade LGBT, né, a respeito da hipersexualização do corpo preto, né, que consequentemente gera a estereotipização da virilidade do homem negro, né, que precisa ser másculo, precisa ser forte, precisa ser o ativo, né, no aplicativo, né, são essas pessoas que são procuradas e
com relação a isso, como é que vocês percebem, né? O que é que vocês consideram? Que Elson falou inicialmente sobre as estruturas, né, dos relacionamentos, né? Será que a gente precisa reproduzir os relacionamentos que a gente conhece, que a gente sabe que está fadado ao fracasso há muito tempo, né? Então, deixo essa questão na mão de vocês para a gente poder finalizar, e aí vocês fazem a consideração de vocês também. E é isso. Pode ser você. Tá. Na verdade, isso não tem uma resposta, mas a gente pode começar a pensar, porque a gente está vendo várias definições de racismo, né? O racismo recreativo, o racismo estrutural, mas a gente pode avançar também para pensar se há um racismo afetivo, um racismo homoafetivo, um racismo sexual. O Frantz Fanon já falava disso, quer dizer, essa experiência do corpo do negro, o que você espera, quer dizer. E aí, eu estou falando com uma pessoa que faz drag, que é o Rafael, né? E aí eu acho que a experiência das drags, a experiência de a gente visitar outros lugares do corpo, do nosso corpo, e do corpo do outro, eu acho que é um aprendizado muito grande em relação a isso. Muito antes da psicanálise branca falar, outras experiências de corpo dos indígenas, dos africanos, já falam, olha, o corpo pode ser todo erógeno. Até sua orelha pode ser erógena, até o seu dedão do pé pode ser erógeno. Você não precisa do falo para criar o erotismo. Né? Se você sabe construir o afeto, quer dizer, se você sabe construir essa linha de tensão sexual criadora, quer dizer, o erotismo é uma criação. Se eu souber conduzir o erotismo que não seja reproduzir as relações de dominação, de colonização, reproduzir as relações de racismo, que eu estou falando, esse racismo sexual, eu acho que o erotismo é um grande espaço de criação. Se eu souber sair, inclusive, desses lugares que foram estabelecidos pela norma, né? Então, isso não tem uma resposta, isso está sendo criado ainda, mas acho que é interessante a gente visitar outras experiências que a gente não está acostumado, né? Porque se a gente se ater a esses espaços, por exemplo, que Rafael falou, dos aplicativos, gente, é só você entender o que é o rosto no aplicativo. Eu pesquiso fotografia e é muito curioso você pensar o que é um rosto no aplicativo, o que é um corpo no aplicativo, o que é um desejo no aplicativo. Quer dizer, o que eu quero do corpo de um homem? O que eu ofereço do meu corpo a um homem? O que eu entendo, o que eu elaboro como erógeno? O que eu elaboro como zona de desejo? Inclusive, da gente pensar como a gente julga quando a gente ouve outras experiências assim. Você tem desejo por isso? Quer dizer, a gente julga porque a gente não sabe, ou a gente está muito preso à norma do papai e mamãe, do tipo de penetração, do tipo de desejo que se espera, que a gente aprendeu, inclusive, eu gosto dessa expressão, a gente aprendeu na nossa educação sentimental, quer dizer, essa é a expressão burguesa, é um livro de Flaubert, né? Mas todo mundo passa por educação sentimental, sexual, que a gente vai dizer assim, olha, você tem que desejar X. Como é que faz Y? Quer dizer, então, por exemplo, eu estava, há uns 8 dias atrás, a gente trouxe aqui para o meu grupo de pesquisa virtual um pesquisador que discute pornografia e fotografia, né? E ele foi falar, olha como a pornografia captura nossos sentidos e orienta os nossos sentidos. Quer dizer, cabe aí uma pesquisa muito interessante a se fazer, por exemplo, sobre gay negro na pornografia. Sobre gay negro, dizer, o que se espera de um gay negro na pornografia. Gente, é um show de horrores de fetiches, e o fetiche às vezes é racismo sexual mesmo. Então, acho que a gente criticar essas mídias que elaboram isso também passa para a gente descobrir outra coisa, inventar outra coisa, inventar outro desejo, né? Já que você pediu para finalizar, eu já vou finalizando também, agradecendo esse diálogo que faz a gente pensar também esses lugares. Quando eu falo assim, Antônio, que eu não pesquiso isso, quer dizer, eu não estou dizendo que não é para a gente deixar de ler isso, quer dizer, é claro que a gente tem que se inteirar do debate, inclusive os homens têm que se inteirar do debate do feminismo, seja homem hétero, os homens gays, quer dizer, mesmo que eu não pesquise como foco do trabalho, mas assim, a gente tem que procurar ler, a gente tem que procurar construir essa compreensão. Quer dizer, há muito tempo que eu venho falando com vários amigos, com vários amigos brancos, diziam, olha, tem que ler tal coisa para entender certas questões.
muito antes do quadrado preto no Instagram. A gente, assim, os movimentos negros estão denunciando o racismo e genocídio de população negra há muito tempo. Quer dizer, não é porque tem visibilidade que a coisa está pior. Então, assim, mesmo que a gente não pesquise, a gente tem que entender, tem que se inteirar, especialmente se a gente está num lugar que mexe com a cena pública, com a opinião pública. Nós temos lugares muito estratégicos. Que lugares estratégicos? Quem está num palco, quem está numa sala de aula, quem está numa escola, quem está numa universidade. Só o fato de a gente estar aqui numa live, estar em rede social, ter acesso à internet. Então, a gente tem que usar, e eu falo a gente, inclusive os brancos, inclusive os héteros, a gente tem que usar os lugares que a gente tem de privilégio para falar que existe opressão lá em outros lugares que a gente não está sabendo, que a gente não está vendo. Então, para eu falar disso, eu preciso ler sobre isso. Eu preciso ler sobre população negra gay encarcerada, por exemplo. População negra gay soropositiva que às vezes não tem acesso à medicação, porque a zona do SUS que cobra aquela região geográfica, não preciso atender a população encarcerada. O Estado que cuide, o Estado confia na Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança, e uma confia no outro, e a população morre e ninguém sabe. Quer dizer, a Secretaria de Segurança acha que a Secretaria de Saúde tem que cuidar, a Secretaria de Saúde acha que a Secretaria de Segurança tem que cuidar, e ninguém cuida. Quer dizer, mas eu preciso saber disso, do que é o encarceramento em massa, de que na população negra encarcerada tem viado, quer dizer, que tem violência de gênero ali também, tem violência transfóbica ali também, quer dizer, e dialogar com isso, quer dizer, são coisas que não me atravessam necessariamente como corpo, mas que a gente precisa se inteirar exatamente para a gente romper com o vício que as redes sociais deram para nós, que foi o vício da bolha, foi o vício de nós ficarmos confortáveis no nosso espaço de interação, de interlocução. Então, acho que mais do que nunca a gente tem que dialogar com aquilo que não está no meu universo, quer dizer, aquilo que está fora do meu universo, para eu entender até onde vai o racismo, até onde vai a homofobia, como ela se desdobra também em transfobia, como ela exige e impõe certas questões para outros corpos também. Então, eu agradeço muito esse convite, esse espaço de troca, é sempre muito instrutivo, quer dizer, não faz sentido a gente se formar como professor, pesquisar, se a gente não tiver espaços como esse que a gente possa também construir nessa troca de ideias com pessoas tão importantes como vocês. Obrigado. Antes de passar a fala para o Antônio, eu vou fazer 2 perguntas que foram feitas aqui, e aí vocês respondem. O Elcio também se sente motivado a responder também, né? Vocês respondem, aí o Antônio finaliza. Primeiro é da Luísa Gardenha, que, na verdade, foi a Magali que fez. Como foi para vocês se encontrarem dentro desses marcadores sociais de bichas e homens negros? Com que idade isso aconteceu e de que forma vocês se reconheceram diante das lutas? Essa é a primeira pergunta. E aí tem a segunda pergunta, que é como vocês veem os brancos, né, que se mobilizaram nessa última semana em prol do movimento sendo exaltados? Sendo que o movimento negro LGBTQIA+, está aí nas pautas de extrema importância há muito tempo para serem debatidas. E qual a relevância da branquitude em entender os famosos privilégios que já são predispostos a eles? Então, temos essas 2 perguntas. Elson, se você quiser responder, também está aberto para você, tá? 2 perguntinhas básicas, simples, né? dá uma outra live, né? Eu estava me segurando para não fazer perguntas como essas, mas elas surgiram. Então, vamos. A primeira pergunta é a pesquisa de Antônio, doutorado, né? Sobre as trajetórias narrativas. Né? Eu vou falar bem rapidamente, porque isso é uma novela, né? Para depois Antônio falar. A primeira pergunta, quer dizer, eu venho de um lugar que é de Teresina, né? Um estado que tem uma formação muito católica, quer dizer, grande parte da população é preta e parda, e eu diria até indígena, mas que só nos últimos 10 anos se reconheceu indígena, se afirmou indígena, e isso é muito delicado, porque, por exemplo, aqui em Salvador, o povo não me lê como negro, o povo me lê como índio, mas eu me cresci, eu passei a vida toda me entendendo como negro, né? Mas de um negro de outro lugar, que tem um cabelo liso, que, por exemplo, pela formação católica, a gente aprendeu a abominar religiões de matriz africana, porque a gente logo dizia assim, é coisa do Maranhão, então é macumba de negro do Maranhão. A gente sempre falava assim, a gente escutou isso, a gente aprendeu a rejeitar nesse nível, nesses termos, né? Então, eu acho que o primeiro incômodo, não é nem em termos de prioridade, mas eu sempre me senti confortável na minha negritude,
porque as minhas tias, a gente ouvia Gilberto Gil da infância, por isso que Gil me marca muito. As minhas tias negras, o dia da faxina, a gente ouvindo reggae, Jimmy Cliff, e ouvindo Gilberto Gil, às tardes, lá na Zona Norte de Teresina. E, claro, no momento que, nos anos 90 também, a gente ouvir reggae do Maranhão era criminalidade. Era associado com maconheiro, com negro maconheiro, era um marcador de raça e de grupo social criminalizado. Então, assim, claro, eu tenho muita saudade do reggae do Maranhão, mas tinha esse marcador, que assim, era transgressor ouvir o reggae, porque o reggae tinha essa carga pejorativa, né, persecutória até. E por conta também dessa formação, quer dizer, o Piauí é uma sociedade, a única capital nordestina no sertão é Teresina. Isso tem uma carga de machismo, tem uma carga de catolicismo muito grande. Então, a minha família é católica, eu fui católico durante muito tempo. Eu vim sair do armário mesmo aos 22 anos, quando eu fui para o mestrado. Quer dizer, e quando eu chego no mestrado, eu sou a única pessoa negra na turma. Não, minto, era eu, Enoque e Isa. Dessas pessoas negras, a única que foi para o doutorado fui eu. Na minha turma de doutorado, eu fui o único negro, né? Depois que vieram entrar outras pessoas, as políticas de cotas e tal. E eu lembro que antes das políticas de cotas, as pessoas perguntavam assim, você entrou com cota? Eu disse, não tem cota para pós-graduação ainda. Eu entrei numa época que não tinha cota, né? E assim, a UFRN, a universidade onde eu fiz o mestrado, é uma universidade muito branca. A própria narrativa sobre Natal como cidade é que Natal é uma cidade branca. Mentira. Natal tem negro à torta direita. Se você for para a Zona Norte, que é uma zona periférica, que não é a zona turística, você vai achar negro em todo lugar na Zona Norte. Porque negra e negro que você vê na Zona Sul é bem capaz de ser prostituta ou prostituta, garoto de programa, para o circuito turístico que aquela cidade tem. Então, isso são questões que a gente olha, tipo assim, você está caminhando na praia em Natal à noite com um grupo de amigos do mestrado, tem 2 homens, tem 2 gringos na mesa do bar e uma mulher negra. É muito explícita a prostituição. Isso é muito... Não sei como está hoje, isso já tem alguns anos. Mas era muito desconfortável ver aquele lugar da mulher negra ali, numa cidade que tem um discurso de que ela é branca, de que ela não consome sequer cultura negra, de que ela não se reconhece a narrativa negra porque ela jogou os negros para a periferia e a própria universidade se entendia muito branca. Então, mas foi nessa universidade onde eu me fiz meu out, né? Eu saí do armário nessa cidade, né? Então, mas são questões que a gente vai construindo, quer dizer, eu lembro que nos primeiros anos que eu me entendi como gay, a palavra gay me soava muito difícil, me soava muito americanizada. Então, assim, viado, assim, a palavra viado era mais aceitável. Homossexual, eu acho um termo muito medicalizado, muito século XVIII, homossexual, né? É um termo médico do século XVIII. Você sofre de quê? Eu sou homossexual. Quer dizer, mas assim, esses termos são muito importantes por quê? Porque é uma luta para o nosso corpo entre esses termos e nosso corpo. O Torquato Neto, que é meu conterrâneo, ele falava que o nosso corpo briga com as palavras. O nosso corpo ele está todo o tempo, quer dizer, eu sou gay. Eu lembro que a minha melhor amiga falava assim, qual o peso do gay? Na época que eu saí do armário, minha melhor amiga dizia assim, qual a carga do nome gay? Era um nome muito pesado. Quer dizer, eu sou de uma geração, gente, que a gente estava se despedindo da palavra entendido, que é uma palavra velha, ultrapassadíssima, né? Mas também a gente transitou ali do entendido para o incubado, do incubado para o assumido, quer dizer, eu lembro que a última vez que alguém me falou no Grindr se eu era assumido, eu disse, gente, eu ouvi a palavra assumido dos anos 90. É muito antiga essa palavra. Assumido. Que traduziram aquele seriado Curious Folk como os assumidos, né? Eu ria tanto, tipo, assumido, tipo... Para mim não é uma questão. Claro que para outras pessoas isso não é uma questão. Quer dizer, mas eu atravessei essas palavras. Quer dizer, hoje eu posso falar se sou gay, se sou bicha, eu posso transitar tranquilamente essas palavras. Mas é um processo psicológico também. Inclusive para a gente pensar como educadores, como muitos dos nossos alunos estão no processo. Como muitos dos nossos alunos sofrem com o processo, os gays, as lésbicas. Quer dizer, para uma lésbica poder dizer confortavelmente que é sapatona hoje, quer dizer, é um processo. A gente tem que entender esses processos também. A partir do que a gente sabe que a gente viveu e sofreu, também pensar o que o outro está vivendo e sofrendo enquanto seu processo em particular, né? Mas é uma pergunta bem interessante. Eu demorei um tempo para responder, né? A outra também são perguntas bem profundas, né? Sim. A outra pergunta sobre os brancos. Melhorem. Brancos, melhorem.
Por quê? Porque se o branco está achando que aliviou sua consciência com o quadradinho preto, já faz muito tempo que era para você ter feito seu dever de casa para estar discutindo o seu lugar de branquitude. Recentemente eu avaliei um trabalho em que a autora, que é um trabalho excelente, a autora muito boa, ela estava discutindo assim, fulano é fotógrafo, fulano é fotógrafo, fulano é fotógrafo. E a cicrana é fotógrafa negra. Eu disse, pode chamar fulano de fotógrafa branca. Já que você chamou a cicrana de fotógrafa negra, chama outro fotógrafo branco, porque a branquitude tem que ser racializada. Ela tem que se tocar do espaço que ela ocupa. Por que você conseguiu chegar à universidade? Porque você teve privilégio. Não é feio, não é pecado você assumir. É o começo da história. É o começo da problematização. Então, a primeira questão é assim, o que faz o branco ser branco? O que faz o branco ter as referências brancas? Sabe o que é ter referências brancas? Eu tenho um grupo de amigos e que é muito claro, por exemplo, quando certos amigos não gostam de certa música, de certa referência cultural, de certa dança, você vai ver, é porque é de negro. Mas gosta mais da cantora tal, é branca. Mas a cantora tal, manda o convite em massa para todo mundo ver, porque é branca. Mas o cantor tal, esse gênero eu não gosto. Quer dizer, a gente sabe sociologicamente que qualquer gênero musical, qualquer gosto artístico, ele é construído socialmente. Tem marcador de raça dele, sim. Quando você não gosta de reggae porque você acha que é de criminoso, você acha que é de maconheiro, isso é racismo. Isso é racismo puro e simples. Então não adianta, quer dizer, eu não gosto de rap, só parece cor de bandido. Rap é cor de bandido da periferia. Você escutou o Racionais? Você escutou o Abacuxo do Blues? Você escutou essa letra, essa sonoridade? Você sabe o que Racionais está falando? Antes de você falar que é coisa de bandido? Quer dizer, claro, isso se aplica a negros e brancos, mas a gente vai sempre ouvir isso mais de brancos, por quê? Porque eles acham que não entendem o que é a lógica do antirracismo, porque a lógica do racismo você tem que ver toda a grade social de onde o racismo está, num ponto de vista subjetivo, sexual, desejante, estrutural, profissional, religioso. Como é que o racismo é esse, como diz um estudioso do Haiti, o racismo é uma hidra de muitas cabeças, essa cobra de muitas cabeças. Então, às vezes a gente tem atitudes racistas, por exemplo, de você evitar uma pessoa na rua, você evitar uma pessoa em certos espaços, você vai ver qual o fenótipo da pessoa que você evitou. É muito explícito isso. Então, não é de hoje que a branquitude precisa se problematizar. Quer dizer, assim como não é só... Os negros têm se problematizado há muito tempo porque a gente está sofrendo racismo violentamente. Mas a branquitude tem que se problematizar em termos políticos, em termos econômicos, em termos sociais, em termos culturais. Eu acho que é uma tarefa de casa que todo mundo teria que fazer. Né? E a gente, como educador, como artista, tem que pensar isso e como a gente dialoga com isso, como a gente constrói a partir disso, né? Bom, eu vou passar a fala para passar a fala para Antônio e deixo aí aberto. Bom, eu vou tentar ser rápido, porque eu acho que o Elcio trouxe muitas coisas que eu concordo. Sobre a pergunta da Luísa, das Luísas, intermediada pela Luísa. Patão, melhor, entre na live e faça sua pergunta. Oxi. Quando que tem um movimento, inclusive Cisane e Elson, já podem ser meus sujeitos. Ó, que legal, já encontrei 2 sujeitos de investigação aqui. Posso, inclusive, pegar essas narrativas sua, Elson, e já começar a trabalhar nelas. Eu acho que tem um movimento que é o se dizer, que aí eu acho que é um momento interessante da trajetória. O Elson fala assim, eu passo por essas palavras, eu mexo, manipulo, eu atravesso as palavras. Assim como o racismo, eu gosto muito da poesia da Santa Cruz, quando ela diz assim, me gritaram negro. E ela fica brincando com isso assim, o que danado é negro, o que é que esse povo tá falando? Que danados é isso? E aí ela vai elaborando, e do meio pro fim do poema ela diz, me gritaram negro, não é isso que eu sou? Então vou dizer agora para você o que é ser negro.
E aí ela começa a dar lapada na gente, dizendo, ó, sou negro por conta disso, 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 disso. A Santa Cruz, ela faz um diagnóstico bem interessante do movimento negro, especialmente no Brasil. Se pegarmos o poema dela e formos fazer uma leitura do movimento negro no Brasil, a gente vai perceber que existe um momento, ali até a década de 60, 70, há um movimento de ali que o movimento negro abandona uma postura de assimilação e passa a exercer uma postura de afirmação. Deixa de tentar parecer ser branco, como Paulo Freire diz, do parecer ser. O Paulo Freire diz, o oprimido, às vezes, acha que ser é parecer, e parecer é parecer ser com o opressor. Abandona essa busca de parecer ser o opressor e começa a elaborar uma afirmação identitária e dizer nós temos diferenças e nós vamos valorizar essas diferenças para melhor nos dizermos no mundo e fazer enfrentamento a essa estrutura racista que se reverbera em vários campos da nossa existência, como o Elcio apontou. A Santa Cruz, ela faz muito isso no poema, ela consegue captar esse movimento de fazer a curva. E aí me inspira muito a Santa Cruz para pensar também as questões LGBTQI+, e mais especialmente as questões de nós viados. Que um primeiro momento nos acusam de ser viado, né? Em algum momento na escola eu ouvi, viadinho, olha o viado, ele é viado. E eu não entendia muito bem o que era aquilo, porque eu também não estava nem muito preocupado com aquilo. Aquilo não era um elemento importante da minha existência ali. Mas começaram a nos classificar a partir dessa palavra. Quando a gente vai percebendo as violências que estão intrínsecas nessa palavra, os conteúdos, os significados, os sentidos que são elaborados ali em torno da gente, isso dói, e é um processo de dor, mas quando a gente encontra os espaços e as mediações necessárias para a gente reelaborar essa nossa presença no mundo, a gente também pode fazer a curva como movimento negro e dizer, olha, nós somos viados, sim. E ser viado é ser essas outras coisas aqui. Porque o Elcio fala uma coisa importante numa fala dele anterior, que é também falarmos das nossas delícias, dos nossos amores, do quanto é bom ser viado, o quão a gente se constitui no prazer de ser viado, assim. Não tem coisa mais gostosa de encontrar viados numa live, ou de ir para o Sesc assistir um espetáculo de teatro, ou sair da faculdade com as bichas dando pinta na orla da cidade, ou inclusive tematizar pautas que são tabus nos ciclos, em outros ciclos, mas para nós viados não é tabu. A gente fala com muita tranquilidade. Então, há esse movimento de positivação, se eu posso assim dizer, da palavra, e esse movimento eu tenho feito mais recentemente. A palavra negro me chegou com mais facilidade, porque, inclusive, os referenciais teóricos que apareceram no meu processo formativo, e eu não digo só o processo acadêmico, mas da arte-educação, do movimento comunitário, de outros espaços que eu passei, que constituem esse corpo professor, me propiciaram maior tranquilidade com essa palavra. O movimento negro construiu isso há mais tempo, eu diria assim. E esse movimento de me constituição de viado, de afirmação. Deixa eu só atender aqui, gente. Rafael, seu microfone está desligado. Olha, pronto. Falha técnica. Pronto, Antônio, eu fui atender o vizinho. Então, esse movimento ele é mais recente, Luiz, assim, mas ele é um movimento extremamente necessário. Eu acho que é um movimento que não só parte de mim, mas parte de um movimento maior que eu tenho percebido com mais forças, assim. Por exemplo, eu vou assistir um espetáculo no Sesc e eu vejo a temática aparecendo de forma muito positiva. Então, eu percebo que isso não é algo meu, pura e simplesmente. Mas nós temos um movimento aí em rede. As próprias Luísas, os próprios ciclos de convivência
que a universidade, inclusive, me proporcionou, tem me ajudado a elaborar sobre isso. Eu acho que tem uma questão aí, Rafael, nessa questão da heteronormatividade, a questão que você fez antes, a questão da heteronormatividade é uma outra estrutura que a gente precisa também contestar. E que, às vezes, a nossa sigla está povoada ainda. E há também uma questão de... Isso é próprio do forjamento da modernidade, assim, da construção de uma dissociação da cultura da natureza e do empurramento, não sei nem se essa palavra existe, mas de empurrar grupos humanos em direção à natureza e outros grupos em direção à cultura. Então, se torna o corpo negro animalesco, pertencente ao campo da natureza, daquilo que é menos humano. Eu acho que tem um quê disso, a construção racista faz isso, né? Existe argumentos de cientificidade, inclusive, que legitimam esse tipo de postura. Os povos negros foram ditos sem cultura, né? Os corpos de gays negros está aí empurrado para esse lugar do animalesco, da natureza, né? Destitui esse corpo de humanidade e de cultura. Eu acho que passa por aí. É uma questão muito difícil a que você me fez. Mas eu acho que caminha por esse lugar. Eu estou com um monte de texto aqui da Preciado, que é uma pensadora espanhola, que ela vai falar de pornô. Não sei se ela dá conta de falar dessa intersecção com as questões de raça, mas que eu acho que é um campo bem interessante a se debruçar, assim, a problematizar, ainda mais nesse movimento aí de plataformas virtuais para trepar, né? O sexo hoje se dá de forma muito fácil pelas plataformas. Então, há um fetiche ali que precisa ser problematizado e que, com certeza, tem características racistas e que a gente manifesta nas nossas posturas porque a gente vai naturalizando esses lugares de desejo. Parece que o desejo é natural, o desejo não é algo natural, ele é um construto de significado socialmente construído. Então, com certeza, povoado de racismo esse lugar de desejo e esse lugar da heteronormatividade, né? Porque a bicha preta não cabe nesse corpo ideal LGBT, né? Você vai ver nesses aplicativos os corpos que aparecem e os fragmentos de corpos que aparecem tendem a valorizar lugares muito heteronormativos, assim. Parece que a gente não conseguiu abandonar essa dicotomia, mas a gente precisa fazer um esforço para isso. E, inclusive, no campo das afetividades, eu acho que existem possibilidades múltiplas de construção do campo da afetividade, não devemos negar um deles, e assim como acredito também que existem possibilidades múltiplas de arranjos familiares, e que também não precisa se abandonar nenhum deles, mas criar políticas de diálogo, de convivência mesmo com essas diferentes formas de organização da sociabilidade, desde que elas não sejam fascistas e desde que elas não preguem a morte e o extermínio dos corpos, porque eu acho que isso a gente não deve tolerar, assim. Essa relativização, ela também precisa ser relativizada, não é bem assim, não é tudo que pode. A gente relativiza, mas mesmo essa postura de relativizar precisa ser relativizada, porque nenhuma forma de pensamento ou postura que vise ceifar vidas deve ser tolerada, deve ser respeitada. Nenhuma postura que venha desse lugar. Não sei se eu dei conta dessas questões. São muitas questões. Eu fiquei pensando aqui sobre o armário, sobre esse movimento de afirmação. Ele também não é um movimento de arrancar as pessoas dos seus armários, porque os armários é um dispositivo político muito estratégico e tático para a gente, porque a gente precisa se manter vivo. Então, algumas coleguinhas se mantêm no armário e é legítimo que seja assim, até que se crie as condições e subjetivas necessárias para que esse armário seja construído. Ele precisa ser preservado porque as pessoas morrem, inclusive, dentro de casa. Uma coisa que eu queria também pontuar sobre essa perspectiva da diferença, e o Elcio
fala sobre os terreiros de candomblé e o quanto as posturas dos terreiros de candomblé também podem ser heteronormativa, cisgêneras, inclusive, mas eu tenho uma perspectiva no terreiro de candomblé que eu acho bem bacana, que se a gente aprofundar, a gente percebe que ela pode se integrar para outros campos da existência. Os terreiros de candomblé, quando eles vão fazer santo, eles geralmente, a cabeça da pessoa é povoada por duas ou mais entidades, mais arquétipos, chás, e geralmente se faz um cruzamento ali, um orixá feminino e um orixá masculino, e que a particularidade daquela feitura se dá pelo cruzamento dessas duas diferentes forças, e além dessas duas diferentes forças, tem o Ori, a particularidade do Ori. Então, a minha personalidade, a minha forma de ser vai ser definida pelos esses orixás que estão orientando a cabeça, que estão ali combinados na minha cabeça, assentados, plantados, como a gente queira, mas também tem uma dimensão do meu Ori. Então, a minha Emanjá, ela jamais será igual a Emanjá de qualquer um outro que faça a cabeça com Emanjá, porque a minha Emanjá dialoga com a minha cabeça. Então, a minha Emanjá é única pela particularidade do meu Ori. Estou dizendo isso para pensar o quanto de diferença é possível na diferença. Você tem arquétipos, mesmo um Emanjá, você tem vários arquétipos de Emanjá, você tem vários arquétipos de Oxóssi, digamos assim, você tem a combinação desses arquétipos e você ainda tem a cabeça que especifica de forma muito particular aquele sujeito. Então, nós somos muito múltiplos, porque o nosso lugar de existência, que é o corpo, é também muito múltiplo, e a percepção que nós temos do mundo e as influências culturais que nós temos do mundo também são múltiplas. Então, eu estou dizendo isso para que a gente pense, para que a gente não abandone a nossa sigla. Eu acho que a sigla LGBTQI+, quanto mais letras você conseguir somar aí, não abandonemos essa sigla, porque ela pode ser um lugar frutífero de diálogo das diferenças dentro das diferenças. Inclusive porque nós também somos muito sexistas, e na nossa sigla também é lugar de mulher, também é lugar de múltiplas possibilidades de existência do feminino. Então, é isso, velho. É a possibilidade também, acho que a gente está no papel agora, de entendimento das particularidades, mas também da necessidade de construção de diálogos, porque a gente precisa repactuar a cidade. Eu estou muito pensando nisso, na repactuação da polis, porque o lugar imediato da minha existência é a cidade, é a minha comunidade, é os meus ciclos de convivência, e a gente precisa repactuar essas relações para que caiba todo mundo e para que a vida seja um lugar possível para nós todos, para nós todas. Gostaria de agradecer esse espaço de diálogo. Quando eu falo que vocês são sujeitos da minha investigação, não estou brincando. Quero essas personagens, essas narrativas aí no meu conceito investigativo. Muito obrigado, Rejane, por a sua tradução aí. Eu acho que é uma outra questão também que deve ser pensada, dos corpos viados e LGBTs também surdos, e não pensar a surdez como uma deficiência, mas como um lugar de construção de cultura, de comunicação muito potente. E quanto mais a gente puder dialogar com esse sujeito e aprender com o universo desse sujeito também, é bom para a gente, tá certo? Obrigado, Rafael. Obrigado, Clipse, pelo contato, pela confraria, pelo o empenho de vocês de estarem investigando essas questões. Eu estou muito feliz e acho que nós precisamos trabalhar em rede, por mais que os campos investigativos sejam diversos, mas que a gente trabalhar em rede, e quem sabe a gente não vai ter Elcio em algum momento problematizando as questões de sexualidade também nas suas investigações, porque cabem todos os que são possíveis em todos os lugares, viu, Elcio? Gratidão, é isso. Gente, a gente vai finalizar a nossa live hoje, agora, né? Aí tem tanta coisa, esses assuntos
dão margem para diversas falas e diversas questões que vão se abrindo. Então, se a gente fosse conversar e responder tudo que tem de problematização ainda, a gente ficaria aqui 3 dias e ainda não daria conta. Deixa eu falar só uma outra coisa sobre a questão da branquitude. Sim. Não vamos ficar dando biscoito para branco, nem passando pano. Não façam isso não é o rolê, mas também vamos construir o entendimento de racializar a branquitude e de exigir falas de pessoas brancas também em relação... O movimento, o homem negro nos Estados Unidos, o que nos assusta não é a morte de um... O que nos assombrou, eu acho, não foi a morte, a mais uma morte do homem negro, mas foi a capacidade de reação da comunidade negra frente a mais uma morte de um homem negro. Eu acho que é isso que é importante que ressaltasse nesse momento dos Estados Unidos, é a nossa capacidade de reação, que é estrondosa, e que a gente deve sim exigir que as pessoas brancas falem sobre as questões de raça e sobre os seus privilégios. Isso também é lugar de fala. Se a gente parar para pensar, o problema do racismo no Brasil, e inclusive da violência contra LGBT, são problemas, no caso do racismo, são problemas de branco. Quem inventou o racismo foi o branco, né? E a gente tem discutido porque a gente sofre isso, como o Elson falou. Então, quando eu faço a questão do lugar de fala, é justamente para poder o branco compreender que esse lugar dele de fala não é de se calar e se omitir diante do que está acontecendo. Muito pelo contrário. É de entender a sua posição na sociedade, no que está acontecendo sobre a questão sobre o racismo especificamente, e estudar a respeito disso, né? É muito importante saber como é que se comporta, porque, assim, o privilégio do homem branco sempre esteve aí, porque eles conquistaram esse privilégio em cima da opressão do povo negro, né? Então, a gente sabe muito bem por que é que a gente se revolta sobre isso. Então, o lugar de fala para quem é branco e decidiu, né, que está assistindo, decidiu se omitir nessas discussões, que você que é hétero e não faz parte da sigla também, decidiu se omitir nessas questões, é justamente você refletir sobre isso e estudar para que você entenda o seu lugar sobre nessas questões, né? Porque você não está isento, você não está fora, não está alheio a essas questões. Você faz parte, porque a violência vem justamente desse lugar. E eu quero muito agradecer a vocês mais uma vez, né? Eu estou muito, muito contente, muito feliz com a colaboração de vocês nesse projeto e estou muito feliz com o que está acontecendo, como que a gente está finalizando esse projeto. Tem muita coisa ainda para ser discutida, essa não é uma live só, vão acontecer uma série de lives para quem está acompanhando. A gente vai estar sempre divulgando por aí. E é isso, gente. Vamos finalizar, senão todo mundo está precisando, né? Ter seus horários, suas agendas, mesmo que esteja em quarentena, tenho certeza que todo mundo tem o que fazer depois daqui. E é isso, gente. Muito obrigado e muito amor para todo mundo aí, gente. Até a próxima live.